Muito bem, gente. Então, estamos nesse item de hoje, que é o item 32, saúde integral, é o penúltimo item. Semana que vem a gente encerra com o item felicidade. Então, para chegar na felicidade, a gente tem que passar pela saúde integral, né? Então, antes de chegar na felicidade, a gente está aqui trabalhando esse tema. Tem vários capítulos, né, que no roteiro, o capítulo 18, diz atualidade, o Espero que seja feliz, capítulo 23, a momento de consciência, capítulo 17, e assim por diante, né? Então, a gente vai eleger alguns elementos desses capítulos para poder pensar esse tema e poder também ver o que se querem trazer de questões a partir das ideias que Joana nos coloca, né? E eu quero começar, na verdade, com um momento de consciência. Porque no capítulo 17, o Joana vai trabalhar justamente a ideia de consciência e integridade, que eu acho que são dois elementos fundamentais para a ideia de saúde. Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em bem-estar, a gente pensa em saúde física, mas talvez a ideia de saúde integral não quer dizer uma saúde perfeita no sentido que tudo está sob controle e numa condição favorável, até porque a vida não dá conta disso, né, gente? A vida, dentro da lei de evolução, né? Tem essa parte do processo evolutivo, dessa constante criação, mas tem a lei de destruição também, porque os processos têm etapas, né? Ela chega numa certa maturidade, depois vem uma decadência. Então, a decadência do corpo, a decadência de certas fases de certas condições emocionais, de maturidade, tudo isso faz parte dessa dinâmica da vida, e a gente tem uma falsa ideia, então, que ter saúde está acima disso tudo, e não, a gente está atravessado por todos esses fatores que desarticulam e que fazem com que o processo da vida se dê dessa maneira dinâmica, né? Onde tem processos vários acontecendo simultaneamente, entre eles fim de etapas, processos de reciclamento, de finalização, isso tanto no campo emocional como no campo biológico. Tanto é que vários espíritos iluminados, né? São Francisco, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo, espíritos de grande categoria tiveram enfermidades, né? E tiveram situações, né, graves até, né? O Chico teve câncer, né? Passou por tumores. Então, de uma maneira, não dá para poder fazer essa relação tão limitada, tão dura, dessa correlação tão direta entre, puxa, se eu tenho saúde, eu não vou ter enfermidade, ou não vou passar por dificuldades. Então, a gente tem que começar a pensar e Joana vai justamente começar falando sobre isso nesse capítulo, né? Que de uma certa maneira, quando a gente está buscando a integridade, está falando de uma condição de um estado de equilíbrio, acima de tudo, moral, numa amplitude, né, grande, então numa dimensão, toda essa amplitude, onde a gente já adquiriu, de uma certa maneira, segundo a benfeitora, a consciência de si mesmo. Então, a saúde começa por aí, né? Essa saúde começa por essa integridade, que não é ainda a perfeição, que é justamente esse estado de equilíbrio dentro de uma pessoa que já é autoconsciente, já tem consciência de si mesma, né? E que consegue, então, começar a reconhecer os valores morais
e assim adquirindo uma maturidade psicológica, diz a Joana, né? Que é resultado de uma capacidade entre o dever e a individualidade, e que é onde eu começo a construir uma sabedoria por me observar e observar a vida, e poder, dentro disso, ter uma atitude correta frente às leis que regem a nossa vida. Porque justamente ela vai dizer que a vida é uma sucessão de etapas, né? De várias experiências, né? Para que essa potência adormecida, que é o espírito, que é o self, possa aos pouquinhos ir despertando, né? E aí ela fala que todo esse desenvolvimento envolve romper a marra. Eu quero que ela foi verificada na Maria. Então, de uma certa maneira, né, gente, dentro desse processo todo que a gente está comentando aqui, né, que ela está colocando no momento de consciência, né, a gente vai necessariamente ter que lidar, segundo Joana de Ângeles, com sofrimentos inevitáveis, porque a dor faz parte desse processo. A dor, a morte, né? Esses elementos todos que decorrem dessa caminhada evolutiva e do processo de estar encarnado aqui, né? Então, de uma certa maneira, quando ela começa a falar em integridade, ela está falando de um processo de autoeducação, que, segundo ela, resulta de uma disciplina das tendências negativas, né? De poder superar as aspirações superficiais em favor de uma dimensão mais profunda ligada aos valores espirituais, né? E poder realmente focar, a partir disso, nos objetivos ideais que movem a nossa vida. Ou seja, a saúde começa quando a gente começa a construir um significado existencial. E esse significado existencial se dá também no que é pequeno para Joana de Ângeles. Porque a gente quer sempre as coisas grandes, né? Grandes expressões, grandes emoções, grandes realizações, né? Isso gera grandes expectativas também, e gera também grandes frustrações. Então, e isso acaba não sendo um movimento favorável para a saúde. Então, ela diz que, de uma certa maneira, né, que, que os grandes homens são gigantes nas coisas pequenas. Através da nobreza, né, das suas tarefas, que vão dando e colocando ali, né, uma inteireza, um cuidado, realmente um significado que tornam aquela experiência realmente transformadora, tanto para si como para o mundo. Então, ela vai falando justamente de começar a treinar os pequenos deveres e esse movimento de estar perto de nós mesmos, né? Ou seja, tomar consciência da nossa própria realidade, né? Então, isso... E aí a gente começa a construir justamente esse homem íntegro, né? Que é fiel ao dever e que não deserda, né? Que nunca abre mão do seu compromisso, né? Que está, de uma maneira, construindo um trabalho consigo com a vida, se tornando útil, né? E angariando, a partir disso, mais recursos internos, né? Então, e isso, então, de uma certa maneira, que a Joana vai colocar, envolve não fazer a vontade do ego, não agradar o ego, né? Mas, de uma maneira, é aquilo que a alma necessita, que é em favor da alma.
E isso é a grande dificuldade, porque a gente sabe que o quanto a gente está ainda identificado com certos padrões egóicos e materiais, né? E o quanto a gente acaba, dentro dessa identificação, iludidos em certas verdades limitadas, né? Perdendo a capacidade de discernimento, né, da gente mesmo e prisioneiros de necessidades que a gente vai se impondo, que vai nos tirando dessa conexão mais profunda com a nossa essência e, naturalmente, aí, daí, com certeza, perdendo a saúde. Então, de certa maneira, então, qual é o nosso estado agora? Nosso estado não é de saúde, né? E eu não estou falando da saúde física, eu estou falando do nosso estado interno, psicológico, nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza de conflito, de confusão, de estar perdido ainda. Então, a gente é esse homem íntegro, essa coisa íntegra, a gente é mais ou menos, né? Mas a gente não consegue manter. A gente tem já um vislumbre disso em nossa vida, né? Mas a gente está ainda nesse exercício. E a gente está ainda tendo que se deparar com uma série de coisas tortas na nossa vida, de conflitos, de carências, de desarmonias internas, de necessidades, né, que envolve a nossa condição humana, que é essa condição que a gente chama de neurótica, né? A pessoa neurótica é a pessoa dividida, como a gente comentou já aqui, né? A pessoa que então não é a pessoa íntegra, né? Aquela ideia de que símbolo, né, vem de reunir, reintegrar, e diabolos é aquele que divide. Então a gente é um ser meio diabólico, né? Aqui dividido ou que divide, né? Porque o diabolos é aquilo que divide, e os símbolos é aquilo que reintegra, reúne, né? Então, de uma maneira, o neurótico é o diabólico, que é a pessoa dividida, em conflito. O que a mão esquerda faz, a direita destrói, e assim por diante. Então, a gente está nessa luta, que é natural, né, gente, de querer fazer essa caminhada para chegar a nós mesmos, né? Por isso que Joana fala que essa integridade começa desse ser humano lúcido, que já começa a ter consciência de si mesmo, num processo de começar a construir sua maturidade psicológica e espiritual, né? Então, a gente está ainda nesse mundo de tormento, de sofrimento, que a gente constrói e arrasta para nós mesmos, né? Então, esse é o nosso. Então, a saúde aí, acima de tudo, envolve, de uma certa maneira, restabelecer essa integridade e esse encontro conosco, né? E aí, quando Joana, no Jesus e Atualidade, começa a falar sobre a questão do sofrimento, né? Uma das questões que Jesus sempre questionava, né, e queria aos que buscavam nele a saúde e a cura. Então, isso é uma pergunta que Jesus dizia, né? Que se eles realmente acreditavam que ele podia os curar, né? Então, né? Então, isso é uma coisa importante. Jesus dizia, primeiro ele dizia, tu quer ser curado, né? Ou seja, tu acredita que tu pode ser curado, né? Ou seja, eu tenho fé, né, em mim, né? Me permito ser curado. E outra, eu creio que Jesus pode me curar. Eu creio. Então Jesus, tu crê que eu posso te curar? Então essas duas questões aí são bem interessantes, né, na jornada, né, desse mestre, educador de alma, esse grande psicólogo, que antes de curar trazia essas duas questões que Joana coloca em Jesus Atualidade, que é o querer e o crer. Então, se não tiver o crer e o querer,
vai ficar difícil de chegar nessa tal de saúde integral também, né, gente? Então, isso é uma das grandes questões, que não é um querer qualquer, né? A Joana vai falando, né? Que o candidato à cura, né? Porque que essas duas forças do crer e do querer, elas se complementam, segundo a Joana, e se tornam essencial qualquer processo de cura, para qualquer restabelecimento físico e psíquico, diz a benfeitora. E esse querer é o querer com profundidade, segundo ela, né? Não é o querer do ego, né? Porque o querer do ego é um querer muitas vezes dúbio, né? Mascarado, ilusório, enganoso. A gente diz que quer. Quantas coisas a gente diz que quer, né? Na vida, mas no fundo realmente não quer, né? Então, ela diz que esse querer profundo é um querer sem reservas. E que esse querer vai alterar o quadro psicofísico de cada indivíduo, né? Então, vai ser um gerador de harmonia, podendo começar um processo de restauração de tudo que está danificado, né? Porque, de certa maneira, a doença nada mais é do que esse desarranjo do espírito, né? Dessa desarmonia, desse estado de neurose, né? Tanto psíquica como esse desentendimento orgânico, que é fruto dessa condição psicológica, né? Então, a Joana vai dizer que na medida que a gente quer, a gente começa a se libertar dos elementos perniciosos, né? Mas eu conheço muito pouca gente que quer realmente, né? Sim, eu sou livre, pode falar. É um pouco cedo, Doc, mas eu queria, porque você falou, né, do querer, claro, querer é uma vontade impressionante, a gente tem que querer mesmo, desejar ardentemente, e isso vale também não só para nós, para o outro também, porque eu penso na irradiação, eu penso no passe, sabe, porque, nossa senhora, que coisa impressionante, que quando a gente está realmente com aquela que chega a sair, a gente percebe que sai da gente. Então, isso é também um querer e confiança, porque tem que ter confiança também, né? Porque você falou da fé, claro, fé, tem que ter a fé também. Mas a confiança, né, e a desejar muita força, não só para nós, mas também quando a gente vai trabalhar em função do outro, né? Pode ser? É por isso, né, eu sou que Jesus perguntava justamente isso, porque o poder irradiante dele é fantástico, né? Assim como o médico que está ali também se doando com amor, ele está sendo um instrumento da espiritualidade. Mas será que aquele que quer, que está ali para se curar, realmente quer ser curado e crê que, né? Então, justamente, qualquer pessoa, seja nós, seja o outro que vai buscar recurso na casa espírita, ou seja, em qual é o espaço de cura, né? Realmente tem que ver essa disponibilidade interna, né? Com certeza. Obrigada. Então, de uma certa maneira, né, todo esse processo desse querer, diz Joana, né, é poder abandonar, de uma certa maneira, uma certa acomodação. Em vários momentos da obra dela, né, no Jesus de Atualidade, no momentos de saúde, e assim tantos outros livros dela, Momentos de Saúde, Despertar do Espírito, Espero que Seja Feliz, e no Encontro com a Paz e a Saúde, isso eu me lembro muito bem nesse, que ela vai falar justamente dessa tendência a escamotear, tal, de uma certa acomodação, de uma certa paralisia, como opção nossa, né? Então, porque a paixão do ego, né, é uma coisa, mas o querer do espírito, né, envolve daí se abandonar-se essa acomodação parasitária, né, e o medo, segundo Joana, de assumir nossa responsabilidade perante a vida.
né? Porque o que acontece? Se não existe esse querer, a gente fica dividido. Dividido entre a insegurança e a expectativa, entre a revolta e a frustração, entre o investimento de um lado e de outro lado, o pessimismo né? Ou uma das questões importantes que ela coloca da autopiedade, de ter pena de si mesmo, que é uma das coisas que ela sublinha como uma das coisas mais perniciosas do ponto de vista espiritual, né? Que vai impedindo a nossa força espiritual, que vai paralisando e vai gerando um processo de autodesamor com tudo isso, né? E aí, claro, não tem como a gente encontrar essa saúde integral, né? Então, o querer para ela envolve o que ela colocou lá no momento de consciência, um ato de maturidade emocional e humana, né? Então, porque a crença é um ato inato no homem, mas ela precisa ser elaborada, né? Tem essa crença natural, automática, e tem essa crença desse estado de consciência lúcida, né? De plena, profunda, que não tem medo daí, que confia, que te faz, então, assumir a luta. E isso te dá força. Então, tu começa a criar uma base de sustentação interna, né? Que dá equilíbrio, que dá força, e que é a base da saúde também, né? Então, de uma certa maneira, isso é importante, né? E por isso que quando o paralítico chega lá junto ao mestre, né? A pergunta dele é direta: tu crês que eu te posso curar? E o doente falou que sim, né? Demonstrando a fé que dominava também em Jesus. Então, outro elemento é a fé. Então, Joana coloca da importância que a gente de querer, né, ser feliz, de querer saúde e de crer que a gente consegue, ter fé que a gente vai conseguir. Porque isso é um processo, né, gente? É um processo. Então, a gente quer, mas na primeira dificuldade, na primeira enfrentamento, esse querer se desmancha, porque falta fé, falta confiança, né? Então, de uma certa maneira, esse é um grande é um grande movimento em favor da saúde, que é justamente e aí todo esse processo que a gente está realmente também temos acesso de várias maneiras na literatura espírita, tanto está farto de elementos, que é a questão da mente, né? Silvia? Desse ponto que você estava fazendo, já queria ver o que eu pensei por exemplo, nisso quando que você falou, né, que Jesus sempre perguntava: você acredita que eu posso te curar? E ele sempre dizia: você está, então, de acordo com o que você tem, é feito. Então, por exemplo, a tua fé te curou, né? Ele diz. A tua fé te curou, exato. E daí, esse ponto que você fez, que às vezes a gente quer, acredita, mas chega lá num ponto que a gente não tem. Seria talvez também um certo medo de ser responsável, porque uma vez isso aconteceu, você tem que mudar, tem que ser forçado uma transformação para a gente começar num outro nível diferente. Seria talvez também uma questão do ego te segurando para trás, ou fraqueza da gente de pegar responsabilidade para a gente mesmo, porque tem uma parte que a Joana disse também, que isso, a mudança de você melhorar, é um esforço pessoal e que não é transferível, ninguém pode fazer por nós, né? Ela fala bem clara nesse ponto. Então, o que seria? Seria medo? Seria realmente de pegar responsabilidade para a gente continuar o trabalho? Não sei se está o que está claro. Sim, Silvia, não deu para entender.
Eu acho que tem duas questões aí, né? Porque, de uma maneira, essas duas questões são contraditórias, né? Aparentemente contraditórias. De um lado, né, nós temos medo do sofrimento e queremos evitar o sofrimento, né? A gente quer uma vida de paz, de bem-estar, de alegria, de sucesso, realização, seja onde a gente coloca essa ideia de satisfação, de realização. Então, isso faz com que a gente não queira evitar qualquer tipo de dor, sofrimento. Então, a gente foge daquilo que pode gerar sofrimento. De outro lado, de maneira contraditória, a gente cria dores e fica preso nelas, né? Por exemplo, nas culpas, em ideias autodestrutivas, autocrítica, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue confiar na gente, a gente não aposta em nós, a gente não assume as coisas boas que a vida tem para nos oferecer em favor do nosso crescimento. Então, é uma certa contradição aí, né? Nesse jogo neurótico nosso. E essa contradição justamente é fruto dessa imaturidade que por um lado, reflete, então, essa incapacidade de assumir a responsabilidade. Que assumir a responsabilidade exige justamente isso, exige a coragem, né, de dar conta da vida, mas existe uma cota de auto-amor também, né? Então, não é só a responsabilidade, não é só um peso, a vida, eu tenho que dar conta disso como se fosse um fardo. A responsabilidade é, eu posso, eu quero, eu mereço, eu tenho capacidade, né, de dar conta disso, né? E eu vou jogar em favor disso. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, sou um homem inteligente, sou criativo e tenho vários recursos. Eu quero explorar isso, né? Então, ser responsável é um ato de auto-amor para a gente mesmo, né? Então, no fundo, a gente não confia em nós, não tem um processo de falta de amor conosco mesmo. Então é um medo infantil, um medo espiritual que tem aí, né? De ser responsável, se tornar adulto e dar conta da tarefa, mas ao mesmo tempo nos permitir esse amor que diz, puxa, eu mereço e eu posso fazer essa caminhada, né? Então tem essas duas coisas junto aí, dentro dessa dinâmica nossa, né? Então, de uma certa maneira, é claro que toda essa libertação aí de sofrimento, essa busca de cura, envolve essas angústias, envolve os medos, envolve superar todos os desequilíbrios de várias ordens que envolve aí, que é fruto do nosso passado também, né? Das marcas que a gente traz, e da gente poder realmente focar nas metas e acreditar realmente que a gente tem algo que nos sustenta. Então, de uma certa maneira, por isso que Joana coloca também que essa saúde envolve a consciência de nós mesmos, envolve também encontrar um significado para a nossa existência, né? Esse significado está ligado justamente nessa visão espiritual, nessa visão dos valores espirituais, nessa visão também amorosa da vida, né? Tudo isso vai dar sentido e significado para a nossa existência, né? E aí a gente vai fazer essa opção pela cura, né? Pela cura real, que segundo Joana só acontece do interior para o exterior, né? Quer dizer, isso poderia ser quase que, mesmo que o teu corpo tivesse doente, você pode estar com saúde. Isso. Seria uma coisa assim? Seria coisa assim, porque muitas vezes o corpo doente é parte do processo da vida, né? É parte do meu passado também, né? Porque, na verdade, não existe doença, existe doente, né? Eu não estou mais doente, mas o meu corpo está sentindo o reflexo quando eu estava doente, do meu passado de orgulho, de raiva, de ódio, e eu estou expurgando isso. Mas agora eu sou o homem lúcido que me relaciono com a minha dor, com a minha limitação, de maneira construtiva. Então, mesmo na limitação física,
mesmo na dor física e na doença, eu me preservo saudável psicamente, né? Numa saúde verdadeira, né? Que é a saúde do espírito, né? Uhum. Posso fazer outra pergunta? Desculpe, eu não quero. Sim. Por exemplo, isso a gente tem que fazer, é uma coisa que de ter essa saúde. Como que a gente consegue? Tem um jeito, por exemplo, da gente quebrar esse círculo vicioso, porque parece que quanto mais a gente não quer sofrer, mais a gente sofre, porque a gente acaba fazendo, criando as coisas que nos faz sofrer no nosso medo de sofrer, né? Você tem uma ideia de como a gente pode quebrar isso e transformar isso em um... É não fugir, é não fugir. Não fugir, porque a busca de saúde é um encontro conosco mesmo. E isso que a gente evita se confrontar conosco mesmo. Porque a gente não quer ver as nossas burradas, a gente não quer ver que a gente é infantil, a gente quer acreditar que a gente, né? Ou a gente se coloca muito grandioso, né? A gente se coloca numa falsa imagem e se vende por pouco. Então, de novo, essa contradição, né? Por um lado, a gente se põe uma fantasia grandiosa, mas lá dentro está muito com medo, né? Inseguro, né? E prisioneiros desse processo todo não resolvido, que são os conflitos internos. Então, Joana fala assim, que esse processo de cura envolve reconhecer, né, a nossa realidade e nossos equívocos, assumindo o compromisso com a regularização pelo amor, diz ela. Então, são dois caminhos para a cura. É o caminho do autoencontro, né, de um enfrentamento, do reconhecimento e da aceitação dessa realidade, né? Se não, diz ela assim, né, esses fatores de perturbação ou degenerativos não vão ser superados, né? Então, se a cura começa do interior para o exterior, ela vai dizer que essa cura se dá através do amor. A cura tem início, diz ela, quando o paciente se ama e passa a amar também o seu próximo. Então, tu vê, olha só que bonito, né? O caminho da cura é um caminho de reencontro, porque o caminho de amor é um caminho de que tu estava perdido, tu se achou, né? É um caminho de amor contigo e amor para o próximo. Então, é um caminho de reconciliação. Então, essa integração é uma reconciliação contigo mesmo, né? E a partir disso, né, o teu corpo e a própria vida vai começar a mudar, né? O padrão vibratório, vai poder mudar a condição interna. E aí, num jogo, né, de mudanças internas, mentais, né, e ao mesmo tempo nesse amor de um trabalho de autocuidado, de um trabalho cuidadoso comigo mesmo, né, eu vou deixando de gerar enfermidade e desarmonia, né, e vou construindo um caminho de autoaprimoramento que me leva, então, a esse equilíbrio e essa saúde. Então, nesse processo de autoamor, né, que Joana coloca, ele vai se libertando, então, das ilusões e das paixões primitivas do ego, e sintonizando também com essa essência da tua dimensão espiritual, né? E com isso, né, segundo Joana, um processo profundo de integração da pessoa com os programas superiores da vida. Porque, na verdade, né, essa saúde não é só estar em paz contigo mesmo, é estar em paz com a vontade de Deus. Deus diz, Gelson, tu vai ter uma vida limitada. E eu não quero seguir o programa superior da vida, e eu vou me revoltar. Então não tem saúde também. Se tu não está integrado aquilo que é maior
que te move enquanto o compromisso que tu tem, fruto do teu passado, e o lugar que Deus te colocou na tua existência, do papel que tu tem que realizar, seja como desafio, seja como tarefa, seja como dívida, não pode também ter cura, não pode ter saúde também. E aí vai ter um outro momento. Então, se a cura começa pelo amor de Joana de Ângeles, ela vai dizer também que toda a cura procede de Deus. Porque Deus é amor. Também. Né? Então, encontro da saúde é encontro com amor, e aí então a gente está expandindo isso, né? Encontro comigo mesmo, encontro com o próximo e encontro com Deus. Né? E aí eu vou gerando um processo de bem-estar. Então, por isso que a caridade é tão importante para nós, no movimento espírita, né? Porque a solidariedade abarca todos a realidade, desde da natureza, os animais, as várias manifestações da vida, o nosso próximo, né? E com isso, nessa consciência cooperativa, aonde a gente sai de nós mesmos pela caridade, a gente movimenta uma força criativa e curativa. Porque diz Joana que curar é participar com elevado sentimento de compreensão das debilidades alheias. Então, assim como eu tenho que me aceitar e compreender minha limitação, eu tenho que compreender também, pela tolerância, a realidade do outro. Então, tudo isso é importante. Kate, para mim, esta é... tá. Eu estou vendo um comentário que está achando esse tema importante e básico para toda a compreensão do programa da proposta de Joana. Né? Bem, então, de certa... Sim, Sara, pode falar. Eu estava escutando a Silvia falar e pensei assim, na realidade, todos nós vamos chegar ao caminho da plenitude. E talvez a gente não acredita isso. Por isso que nós temos tanta dificuldade para caminhar. Porque é a plenitude que nós vamos chegar. Isso aí está claro, não tem outro caminho. Com essas mudanças todas e com essas aceitações que tu falaste. É isso? Eu diria que essa plenitude, né, Sara, ela começa pela paz, né? Exatamente. Porque a paz, essa integridade, o Jung diz que a individuação, quando chega na individuação, é um estado de tomada de consciência e quando tu consegue, então, aceitar todas as partes tuas e criar um campo de diálogo favorável, onde tu integra todas as partes tuas, mas tu não está ainda perfeito, mas está começando a buscar essa plenitude, né? Tu encontra aquilo que chama de pistes. Sim, de paz. Pistes é um termo em latim, acho que é grego que ele usa. Sim. Que tem a ver com paz. Então, de uma maneira, tem uma paz interna, né? Puxa, eu estou em paz comigo, né? Estou em paz com a vida. E a Joana diz que justamente que essa paz é resultado desse equilíbrio entre a razão e o sentimento, em busca desse processo de edificação de nós mesmos. E aí ela diz um outro elemento que sem isso não há a cura, que é a oração. Que para curar, a gente tem que entrar nesse oceano da oração, que é comungar com Deus, né? E buscar inspiração, buscar coragem, né? Então, a gente não tem como se curar sem a ajuda do outro e sem a ajuda de Deus, né? Então, de uma certa maneira, a cura depende de mim, depende de mim. É uma decisão interna minha, é um caminho que eu tenho que encontrar? Sim. É um processo interior? Sim. Mas que isso abarca a relação, abarca esse amor, abarca viver nesse amor, e abarca reconhecer que eu preciso desse amor também para mim, né? De uma certa maneira, tudo isso é importante. Eu não sei se o Adriano e a Michele tinham levantado a mão, querem colocar alguma coisa? Olá, Gelson.
Sim, essa questão da responsabilidade e maturidade emocional, eu fico pensando em relação aos limites das pessoas, né? Então, assim, a gente consegue assumir uma responsabilidade até um certo limite. Então, como que funciona quando você sabe que chegou no seu limite, já não consegue assumir mais do que aquilo, em termos de responsabilidades? Porque a gente falava, né, Michele, que o trabalho não é com as coisas grandiosas, primeiro com as coisas pequenas, né? Porque muitas vezes, se tu quer mais do que tu pode, ou te exige mais, isso gera mais ansiedade. Então, um trabalho que é uma exigência descabida de ti mesmo é falta de sabedoria, falta de compreensão, também é orgulho, porque eu não estou me reconhecendo dentro daquilo que eu sou. Se eu reconhecer, então claro que eu posso me sacrificar, que eu posso me doar, isso é importante. Mas, às vezes, esse processo de sacrifício e doação não é uma doação verdadeira. É um processo de autopunição também. Uma coisa masoquista de ficar se exigindo e querer, por culpa, atingir uma resposta que é maior do que minha perna. Então, de uma maneira, é melhor tu fazer movimentos pequenos e seguros, tu querer avançar muito rápido e cair na primeira esquina ali e ficar ali, né? Então, isso é um cuidado. Claro que a gente vai testando nossa força, né? Na medida que a gente está em condições, as tarefas vão se colocando, né? E a gente vai daí podendo, né, se superar. E claro que o grau de superação nosso, o potencial disso é fantástico. Mas isso existe de vários fatores, né? Então, a gente vê pessoas que tiveram uma carga de autossuperação impressionante, que estavam lá no abismo, né? No fundo do poço, e conseguiram superação enquanto vi, superação de dor, superação de desafio. Mas isso só vai conseguir vivendo. E claro que, na medida que a gente consegue ativar essa força interna, nesse crer e nesse poder, eu posso, eu quero, a gente vai conseguindo chegar a isso. Mas não é uma coisa fácil, né? Tudo é que isso é uma exceção, não é uma regra, né? Mas que bom que mostra que existe um caminho para isso, né? E a gente tentando, a gente vai chegar lá. Mas depende de cada pessoa, né? Kate? Bom dia. Você comentou que um dos ingredientes, né, um dos conteúdos principais desse processo de tratamento seria a oração. Agora, digamos que você tenha um paciente que não reza, que não acredita na oração, mas extremamente quer muito e quer mudar. Então, ele tem outras fés, ele acredita no tratamento. Então, como é que você vai colocar isso? Seria uma outra forma? Seria a meditação, alguma outra forma que a gente vai poder colocar esse diálogo em prática até que a pessoa desperte para o divino? A gente sabe, né, que tu pode orar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá que a gente pode orar para honrar, né, para glorificar Deus, né, para agradecer e para pedir. Né? São as três coisas que estão lá no Evangelho como sendo os objetivos da prece, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, trabalhar nessas três coisas. Agradecer, né? Agradecer a vida, não precisa ser Deus. Atitude. Agradecer ao meu corpo, agradecer a pessoa que me deu a vida, a honrar essa vida, né? E pedir, né? Eu quero. Então, não precisa usar isso. Isso é uma oração, né? E a meditação é uma forma realmente de favorecer isso, esse silenciar e se abrir e reverenciar, né? Ou se conectar com a tua consciência, dependendo do tipo de meditação. Então, são caminhos importantes esses, né? Então, a gente não precisa usar o termo oração se a pessoa não é uma pessoa que se diz religiosa, né? Ela pode... Tem muitas pessoas que oram na sua atitude, né? Não adianta orar só da boca para fora e dentro tá lá, né? Desconectado, ou fechado e assim por diante. Então, acima de tudo, eu me lembro de uma entidade que uma vez me comentou: tu tem uma afinidade com
com elemento com a natureza, mas não é tanto o campo, não é tanto o mar, é mais a natureza mesmo, verde, né? Então, se tu pode estar na cidade, mas se tu mentalizar a natureza, as árvores, as flores, tu já vai receber a energia disso, né? Então, essa é uma forma de oração, porque Deus está ali na natureza também. Então, se eu me abro, né, para entrar em contato com aquele momento, né, e trago aquilo para perto de mim, tu está, de uma certa maneira, dizendo, eu estou necessitado, eu estou reconhecendo que existe uma força ali maior do que eu, algo ali que me faz bem, né? Então, de uma certa maneira, isso é uma forma de oração também. É interessante essa colocação, porque, não sei no Brasil, mas aqui na Austrália, pelo menos, um dos grandes avanços da tecnologia de psicologia tem sido o VR, o Virtual Reality, que são aqueles óculos que você se transporta, né? Sabe o que é? Sim. Então, eles têm sido aplicados nos tratamentos de psicologia, que é isso, né? Então, se você se conecta com o verde, você com as coloca imagens, aqui, né? A imagem com o poder curador, né? E não precisa da medicação, porque você se transporta. Sim. Só que é lógico, ele é aplicado, transformado para o campo psicológico, não é o gaming, né? O videogame, mas é bem interessante. Obrigada. Sim. Mariana? Oi, Gelson. Eu acho que a Michele, né, tinha falado sobre a questão do limite da responsabilidade, mas, na verdade, a gente tem aquela mania de achar que, não sei, pelo menos eu falo de mim, a gente quer a cura do negócio, mas muitas vezes não é a cura que é a saúde integral, né? A saúde integral é realmente o reconhecimento. Então, às vezes, a gente acha que a gente chegou no nosso limite porque a gente está buscando uma cura, mas a própria doença é a cura, né? Vamos dizer assim, né? Não seria... Por isso que ela fala no Despertar do Espírito, ela conta isso do pote rachado, né? Que ele se sentia incapaz porque tinha essa limitação, e ele pede desculpa para o cara que leva a água, porque a água vaza pelo pote, né? E o cara diz que não, que ele agradece, porque na medida que ele caminha, a água vai caindo e vai molhando na estrada e nascendo flores a partir disso. Então, aquilo que pode ser limitado do ponto de vista de uma perspectiva, em outra perspectiva pode ser favorável, né? Então, acho que a saúde é justamente a gente poder tirar proveito, né? Essa capacidade, né, de tirar sentido, significado, de estar em harmonia e acreditar em favor desse movimento e criar condições de poder, de uma certa maneira, realmente te colocar nesse lugar favorável, produtivo. Mas, ao mesmo tempo, né, Joana lembra que curar é se liberar do ego inferior em favor do eu espiritual, né? E por isso que ela diz também que quando Jesus curava, ele envolvia o paciente em sucessivas zonas de amor, né? Para ter força para continuar a viagem dele, né? Dessa caminhada, e recomendava: vai e não peque mais, para que não sucedesse coisas piores para ele. Então, o não pecar mais tu não ficar preso no ego, né? E insistir naquela ignorância que tu estava antes. Então, de uma certa maneira, se curar é se libertar da ignorância. Porque por que a gente repete as coisas, né? E mesmo, às vezes, tendo consciência, de uma certa maneira, que aquilo não vai ser bom para a gente. Quando a gente repete. Então, a gente cai em erro, né? Pecar é errar o alvo, né? A etimologia da palavra pecado, né? Errou o alvo. Então, de uma certa maneira, a gente continua errando, né? Perdendo a meta, perdendo o objetivo maior. E eu acho que isso que é importante. Então, nesse processo de saber que a gente tem limite, tudo bem, tem limite, mas eu tenho que jogar em favor do alvo, né? Em favor da meta e evitar errar de novo, ou seja, pecar novamente. Sim, aí a gente continua orando, rezando, achando que a gente está no caminho certo, mas pedindo a coisa errada, né? Pedindo a coisa errada e agindo mal também, né?
É, e essas são questões que muitas vezes acontecem, né? Porque a gente é medonho, né, gente? A gente quer o melhor, não quer pagar o preço, né? Então a gente se coloca como vítima. Eu quero, Jesus, meu Deus, estou tão arrependido, né? A gente começa aquela ladainha, né? Mas deu uma chance, está lá, gente, né? Daí, para fazer alguma coisa de bem, a gente não tem força, não tem energia, mas convidou a criaturinha para ir para o mundo, fazer qualquer outra coisa louca, ele está feliz, faceiro, tem energia. Então, a gente tem essas coisas que a gente, nosso comportamento, né, que é essa malandragem nossa, de achar que a gente está enganando a vida, enganando ou que Deus vai cair na nossa lorota, né? Mas, na verdade, tudo bem, isso tá bom, meu filho, faz de conta, né? Que, né? Mas que a lei dele é perfeita, e como a gente não pode fugir de nós mesmos, né? E sabe, não adianta, tu quer tentar quer escamotear, mas tu vai ter que encontrar você, e isso e o problema da vida não é a vida, não é o mundo, é você, né? É a gente, né? E aí e a gente vai ter que se deparar conosco mesmo em algum momento. E aí que está o grande desafio, né? Muito bem, gente. Então, claro, dentro disso, né, Marina, a doença pode ser justamente esse presente da vida como prova abençoada, né? Mas não pode fazer disso um processo alienante disso, né? Quando ela fica mutiladora, limitadora, ela acaba de uma maneira não servindo. Então, como fazer de uma doença, de uma dor, uma não limitação, mesmo que ela limite do ponto de vista formal, né? Limite a minha condição física, limite meu movimento, minha autonomia no mundo. Ela pode trazer limitações enquanto imposições de experiências para mim, mas ela não pode me limitar enquanto possibilidade de eu tirar dela e me manter em paz, positivo e me relacionando com aquilo de maneira honesta, verdadeira e favorável a mim mesmo, né? Então, isso que é o grande desafio da gente. Sim, porque também é aquele limite do aceitar e se conformar, e é assim, e a questão do, não, eu vou mudar minha postura para melhorar. É difícil também, né? Porque muitas vezes, até como espírita, né, da própria doutrina, a gente fala, não, é meu karma, não eu vim para isso, e se acomoda e acha que assim se aceita numa conformidade, que muitas vezes aquilo é a questão da gente começar a trabalhar, não só ficar naquilo, mas trabalhar, né, aquela porque a vida tem que nos desafiar, né? Mas a gente vê que pessoas às vezes têm uma coisinha pequena, né? Olha, tu vai ter que enfrentar tal coisa na vida, uma doença, uma perda, e a pessoa desmorona, né? Ela se empodera. Então, a luta vai despertar o que a gente tem dentro de nós, né? Ou vai trazer a nossa inconformidade, a nossa preguiça, a nossa falta de confiança, ou vai trazer uma capacidade de poder dizer não e reconhecer a força que eu tenho. E isso que está na nossa saúde. Nossa saúde está na resposta que a gente for dar frente à situação da vida. E isso que é a grande questão que está em jogo, né? Em relação a essa busca de saúde integral. Ok, gente? Então, semana que vem vamos para o nosso último encontro do módulo, que é o item 33, felicidade, tá bom?